Um milionário disfarçou-se de garçom em seu próprio restaurante e ficou paralisado ao ouvir 3 palavras de uma garçonete. O que ele descobriu em seguida o deixou atônito. Antes de começarmos a história, deixe um comentário e diga-nos de que cidade você está assistindo. E, por fim, não se esqueça de avaliar esta história de 0 a 10. Aproveite a história. Você parece cansado? Ponto. Apenas 3 palavras simples, mas ditas com tanta naturalidade que Andrew Hoffman ficou paralisado por um instante, com a xícara de café a meio caminho dos lábios. A garçonete que disse isso estava olhando fixamente para ele, com seus olhos castanhos brilhantes, curiosos, quase provocadores. A etiqueta com o nome em seu avental bordô dizia Harper Wells, e toda a sua aura, ousada, descontraída, um pouco sarcástica, não combinava com a atmosfera tensa e silenciosa do restaurante. Cansado, repetiu Andrew, curioso. Disse ela, apoiando o bloco de notas no quadril. Você tem essa cara de alguém que trabalha demais e dorme de menos. O tipo de pessoa que acha que café resolve tudo. Andrew esboçou um pequeno sorriso. Talvez possa. Duvido. O café aqui é forte, mas não faz milagres. Ela riu e caminhou em direção ao balcão. Ele a observou partir. Havia algo de magnético em Harper, uma energia que não combinava com o clima sombrio dentro do Magnolia Beastro. Enquanto todos os outros se moviam em silêncio, como se tivessem medo de errar, ela caminhava com desenvoltura e um toque de rebeldia. Andrew olhou em volta da sala de jantar. Mesas antigas de madeira, uma decoração encantadora que parecia um pouco negligenciada. O lugar tinha potencial, mas algo estava errado. Ele, o novo proprietário, entrou fingindo ser um cliente habitual, na esperança de descobrir o que não estava funcionando no restaurante. E, após apenas alguns minutos, a resposta começou a aparecer. Harper voltou com uma xícara fumegante e a colocou na frente dele. Cuidado, disse ela com um sorriso travesso. É forte o suficiente para acordar o dono deste lugar. Andrew cantivou riso. Espero que sim. Ela se afastou, mas não por muito tempo. Um homem de meia idade, com uma grande barriga e uma expressão presunçosa, saiu da cozinha. Rick, o gerente. Sua voz cortou a sala como uma lâmina. Harper, ele rosnou. Eu te disse para limpar as mesas do fundo há 20 minutos. Ou você se esqueceu de como se faz o seu trabalho? Harper respirou fundo e virou-se lentamente. Estou limpando, Rick. Só parei para atender um cliente. É isso que garçons fazem, lembra? Rick aproximou-se, com o rosto vermelho de raiva. Não me responda, Wells. Você acha que é engraçado? Todo mundo aqui já está farto das suas piadinhas. A sala de jantar ficou em silêncio. Os outros funcionários fingiam estar ocupados, evitando contato visual. Andrew observava atentamente. O tom do gerente não era firme. Era abusivo. Ele parecia realmente gostar de humilhar as pessoas. Mas Harper não recuou. Ela manteve o queixo erguido. Estou apenas tentando fazer meu trabalho com um pouco de humor, disse ela. Já que alguém por aqui insiste em manter o lugar tão alegre quanto um funeral. Rick bufou e deu um passo à frente. Você deveria aprender a calar a boca e fazer o que mandam, garota. Andrew apertou ainda mais a mesa. Ele respirou fundo, reprimindo a vontade de falar. Ele não podia, pelo menos não ainda. Ele estava ali para observar, para compreender, sem revelar quem realmente era. Mas o que ele viu despertou algo nele, raiva e incredulidade. Harper, no entanto, não hesitou. Engraçado, Rick, cale a boca e obedeça não faz parte do meu currículo, disse ela com um meio sorriso. Alguns clientes próximos tentaram disfarçar as risadas. Rick ficou vermelho de vergonha. Mais um comentário sarcástico, Harper, ele disparou. E você vai acabar servindo café na calçada. Melhor do que servi-lo, respondeu ela, virando-lhe as costas. Rick olhou para Andrew como se esperasse apoio. Senhor, peço desculpas. Alguns funcionários não entendem o significado de respeito. Acho que o atendimento foi ótimo, respondeu Andrew calmamente. Na verdade, diria que ela é a única aqui que está realmente sorrindo. Rick engoliu em seco, sem saber o que dizer. Ele se virou e voltou furioso para a cozinha, resmungando para si mesmo.
Harper soltou um suspiro e olhou para Andrew. Desculpe por aquela cena. Ele simplesmente adora transformar o turno da manhã em um pesadelo. Não precisa se desculpar, disse Andrew, olhando-a nos olhos. Você lidou bem com a situação. Ah, e o pratico diariamente. Se sarcasmo fosse uma forma de arte, eu já teria um troféu. Ela apoiou a bandeja no quadril e esboçou um meio sorriso. Quer mais café? Só se vier acompanhado de outro discurso motivacional. Ela riu. Fechado. Isso vai te custar um sorriso. E ele sorriu genuinamente, talvez pela primeira vez em semanas. Enquanto ela se afastava, Andrew percebeu outra coisa. A energia no restaurante mudava quando Harper estava por perto. Mesmo sob pressão, ela manteve o clima leve. Os clientes pareciam relaxar, mas havia também outro sentimento no ar, o medo. O restante da equipe se movia como se estivesse andando sobre cacos de vidro. Rick observava tudo das sombras, esperando o momento certo para explodir ao menor deslize. Andrew tomou um gole de café devagar, pensando que o Magnolia Bistro tinha uma alma, escondida, sufocada, e que seu nome era Harper Wells. O problema era quem estava ofuscando o brilho dela. Quando ela voltou com o cheque, ele perguntou: "Você trabalha aqui há muito tempo?" Tempo suficiente para saber que esse café não tem salvação e que Rick já nasceu gritando, disse ela, rindo. Ele colocou o pagamento sobre a mesa junto com uma gorjeta generosa. Harper olhou para o valor e ergueu as sobrancelhas. Isso é sério mesmo? Considere isso um agradecimento por me lembrar que ainda existem pessoas que dizem o que pensam. Ela sorriu, divertida. Dizer o que você pensa é a única coisa que nos mantém sãos por aqui. E o trabalho? Ah, isso é só um detalhe. Ela piscou. Perco um por semana, mas consigo ótimas histórias com isso. Andrew deu uma gargalhada. Era impossível não gostar dela. Quando ele se levantou para sair, ela o acompanhou até a porta. Volte quando quiser, strano misterioso. Talvez. Ele olhou para a placa do restaurante e depois para ela. Acho que voltarei mais cedo do que você espera. Lá fora, a brisa da manhã o trouxe de volta à realidade. Ele caminhou até seu carro. Antes de entrar, lançou mais uma olhada ao restaurante. Lá dentro, Harper sorria para outra cliente, tentando disfarçar o cansaço. Enquanto Rick observava tudo com aquele olhar controlador, Andrew respirou fundo. Ele já sabia o que precisava fazer se quisesse entender o Magnolia Bistro e consertá-lo. Ele teria que ver por dentro. Vivencie o que seus funcionários vivenciaram. E foi nesse momento que Andrew Hoffman tomou a decisão que mudaria completamente o rumo de sua vida, e da vida de Harper Wells. Nos dias seguintes, ninguém veria o bilionário. E sem perceber, ao fazer essa escolha, ele estava prestes a descobrir algo muito mais forte do que qualquer café. Na manhã seguinte, Andrew estava sentado em seu escritório particular, com a vista panorâmica de Charleston estendendo-se além das janelas de vidro. Ele girou sua poltrona de couro e pegou o telefone. David, preciso de um favor muito específico. Do outro lado da linha, seu assistente pessoal, David Martinez, respondeu com seu profissionalismo habitual. Claro, Sr. Hoffman. Do que precisa? Quero que você me arrume um emprego no Magnolia Bistro, mas ninguém pode saber quem eu sou. Ninguém. Houve uma pausa. Senhor, o senhor está dizendo que deseja trabalhar como garçom. Exatamente. Use um nome falso, Jack Price. Diga ao gerente que estou desempregado e procurando uma oportunidade. Um mês inteiro, David. Preciso entender o que está acontecendo por dentro. Entendo. David hesitou. Posso perguntar por quê? Andrew olhou pela janela, pensando nos olhos castanhos de Harper e no jeito controlador de Rick. Porque os números e os relatórios não contam toda a história. Quero ver a verdade. Podem considerar como feito. Amanhã, o Sr. Jack Price fará oficialmente parte da equipe. Andrew desligou o telefone e sorriu. Pela primeira vez em anos, ele sentiu uma estranha mistura de nervosismo e excitação. No dia seguinte, Andrew estacionou a 3 quarteirões do restaurante, não em seu luxuoso conversível, mas em um sedã simples e modesto que David havia providenciado. Ele vestia calças jeans desbotadas, uma camisa branca simples e tênis surrados. Nada que chame a atenção.
Ele respirou fundo e caminhou até a entrada dos fundos do Magnolia Beastro, onde uma pequena placa dizia somente para funcionários. Ele estava prestes a abrir a porta quando ouviu uma voz familiar atrás dele. Ei, espere um segundo. Andrew se virou e viu Harper Wells, com uma mochila nas costas e uma xícara de café na mão. Ela olhou para ele com aquela expressão curiosa e brincalhona. Você veio aqui esta semana e pediu um café, não foi? Eu me lembro de você. Ela inclinou a cabeça. E agora, o que você está fazendo aqui perto da porta dos funcionários? Andrew engoliu em seco. Ele não esperava encontrá-la tão cedo. Consegui um emprego aqui. Sou o novo garçom. Os olhos de Harper se arregalaram e ela caiu na gargalhada. Você, um garçom aqui? Sim. Isso é um problema? Não. Ela balançou a cabeça, ainda rindo. Boa sorte. Você vai precisar. Ela passou por ele, empurrou a porta e fez um gesto para que ele a seguisse. Andrew entrou atrás dela, tentando disfarçar o nervosismo que sentia. A sala de descanso dos funcionários era pequena e apertada, com armários de metal enferrujados e cheiro de café velho no ar. Havia outras 3 pessoas lá dentro, 2 rapazes conversando em voz baixa e uma mulher de meia-idade ajeitando o avental. Pessoal, este é Harper. Fez uma pausa e olhou para ele. Desculpe, qual era o seu nome mesmo? Jack Price. Este é o Jack. Garçom novo, disse Harper com um sorriso zombeteiro. Tente não rir muito quando ele derrubar a primeira bandeja. Os rapazes esboçaram um leve sorriso, mas não disseram nada. A mulher apenas assentiu com a cabeça e saiu. Andrew pegou o avental que estava pendurado em seu novo armário e o vestiu de forma desajeitada. Harper estava por perto, encostada na parede, tomando um gole de café. Primeira vez servindo mesas? Ela perguntou. É tão óbvio assim? Você colocou o avental ao contrário. Andrew olhou para baixo e percebeu o erro. Suas bochechas coraram. Ai, droga! Harper riu tanto que quase derramou o café. Isso vai ser divertido. A primeira hora foi um desastre. Andrew não tinha a mínima ideia de como equilibrar uma bandeja. Ao tentar carregar 3 pratos de uma só vez, ele quase deixou tudo cair em cima de um cliente. Harper apareceu do nada, pegou a bandeja com uma mão e firmou os pratos com a outra. Calma aí, cowboy, disse ela com um sorriso. Segure por baixo, não pela borda, e caminhe devagar. Isso não é uma corrida. Obrigado, murmurou Andrew, constrangido. De nada, mas isso vai lhe custar uma sobremesa no final do turno. Ele sorriu apesar de si mesmo. Ao longo do dia, Harper deu-lhe todo o tipo de dicas. Ela ensinou-lhe como organizar os pedidos, como falar com a cozinha e como sorrir para os clientes, mesmo quando eram rudes. Ela fazia tudo parecer fácil, transformando cada um dos erros dele em piada. Você está segurando a bandeja como se ela fosse explodir, disse ela, rindo. Relaxa. Ela não vai morder. Fácil para você dizer. Claro que sim. Eu sou profissional. Você ainda está em processo de aprendizado. Os outros funcionários observavam à distância, mas poucos se aproximaram. Andrew percebeu que todos agiam com cautela, como se tivessem medo de se destacar ou cometer erros. E então Rick apareceu. Na manhã seguinte, Andrew estava arrumando as mesas quando ouviu a voz alta e irritada do gerente. Jack, por que você está parado aí como uma estátua? Sai da frente. Isso não é um museu. André se virou. Rick estava de braços cruzados, rosto vermelho, claramente se divertindo com o som dos seus próprios gritos. Desculpe, eu estava apenas organizando as coisas. Rick deu um passo à frente. Você acha que os clientes pagam para ver você organizar os arranjos? Eles pagam para serem atendidos. Mova isso para cá. Andrew cerrou os punhos, mas manteve a calma. Sim, Rick resmungou e saiu andando, mas voltou várias vezes durante o turno para criticar cada detalhe. Andrew conseguia sentir o olhar dos outros funcionários, uma mistura de pena e alívio por não serem eles que estavam levando a bronca. Harper, no entanto, não se manteve em silêncio. Quando Rick gritou com Andrew pela terceira vez naquela manhã, ela se aproximou dele, segurando uma bandeja.
Rick, vá com calma. Ele é novato. Todo mundo comete erros no começo. Rick se virou para ela, com o rosto tomado pela raiva. Ah, claro. O defensor dos fracos. Você acha que manda aqui, Harper? Não, eu só acho que você poderia tentar não transformar o lugar todo em um campo de batalha. Cuidado com o que você diz, garota, ou vai acabar como a novata, na rua. Harper deu de ombros. Melhor estar na rua do que presa aqui ouvindo você gritar o dia todo. Rick ficou vermelho como um pimentão, mas não disse nada. Ele simplesmente saiu furioso. Andrew olhou para Harper, surpreso. Você não precisava ter feito isso. Claro que sim, disse ela com um sorriso. Alguém tem que manter este lugar pelo menos um pouco humano. Ele sentiu algo se agitar em seu peito, gratidão, talvez, ou admiração. Entre as confusões e as risadas, o dia passou voando. Sempre que Andrew fazia algo errado, Harper estava lá, seja para ajudar ou para rir. Você é o garçom mais elegante que eu já vi. Ela brincou depois que ele deixou cair uma colher e se abaixou de maneira excessivamente formal para pegá-la. Elegante? É, parece um mordomo em apuros. André riu. Considerarei isso um elogio. Não era para ser. No dia seguinte, Andrew estava levando uma bandeja para a cozinha quando ouviu gritos. Rick estava no fundo do corredor, apontando o dedo para uma das cozinheiras, uma jovem que estava claramente grávida. Você é muito lento, gritou ele. Se não consegue acompanhar, vá para casa e fique lá com a barriga. Seus olhos estavam cheios de lágrimas, mas ela não disse nada. Andrew parou abruptamente, sentindo a raiva subir à sua cabeça. Ele apertou a bandeja com força, respirando fundo para manter o controle. Rick continuou. Este não é lugar para os fracos. Ou faça seu trabalho direito ou suma daqui. Andrew deu um passo à frente e parou em seguida. Ele não podia intervir, ainda não. Se ele revelasse quem realmente era agora, perderia a chance de ver o que realmente estava acontecendo. Mas, em silêncio, ele fez uma promessa. Vou mudar tudo isso. Eu juro. Ele se virou e voltou para a sala de jantar, mas a cena permaneceu gravada em sua memória. E Harper, observando à distância, notou algo diferente nos olhos de Jack Price, algo que ela não conseguia explicar direito, mas que a fez sentir que aquele homem era muito mais do que aparentava. Os dias no Magnolia Bistro começaram a ganhar rotina para Andrew. Cada turno era uma mistura de caos, aprendizado e observação silenciosa. Ele fazia anotações mentais de tudo. Quais funcionários trabalhavam com medo? Quais deles fingiram estar ocupados para evitar Rick? Quais clientes reclamaram da comida fria? Mas o que mais lhe chamou a atenção foi Harper. Ela tinha uma maneira única de transformar momentos tensos em momentos mais leves. Quando Andrew deixou cair um prato vazio pela terceira vez naquela semana, ela apareceu com uma vassoura e disse: Parabéns, Jack. Você acaba de ganhar o prêmio de garçom mais barulhento do mês. Existe algum prêmio para isso? Perguntou ele, recolhendo os pedaços. Não, mas acabei de inventar uma para você. Quer que eu encomende uma placa? Andrew riu, balançando a cabeça. Acho que vou recusar educadamente. Que pena. Teria ficado ótimo no seu armário. Ela se afastou sorrindo, e Andrew percebeu que, mesmo cansada, Harper nunca perdia o bom humor. Era como se ela usasse o humor como um escudo contra o peso do lugar. Durante uma pausa para o café, eles se sentaram juntos no pequeno pátio nos fundos do restaurante. Harper mexia no celular distraidamente enquanto Andrew observava a rua. Posso te perguntar uma coisa? Disse ele, quebrando o silêncio. Depende. Se for sobre como evitar que pratos caiam, eu cobro uma taxa de consultoria. Ele sorriu. Não é isso. Eu só fiquei curioso. Por que você trabalha aqui? Quer dizer, você parece ser capaz de muito mais do que aguentar o Rick gritando o dia todo. Harper ergueu os olhos, surpresa com a pergunta. Ela permaneceu em silêncio por um momento, como se estivesse decidindo o que dizer. Talento não paga as contas, disse ela finalmente com um meio sorriso. E trabalho é trabalho. Pelo menos aqui eu recebo gorjetas decentes. Mas você gosta do que faz? Gosto de servir as pessoas. Gosto de ver os clientes saírem satisfeitos. Ela fez uma pausa.
Mas o que eu realmente queria era ser chefe de cozinha. Andrew and a right to apostrophe, intrigado. Realmente? Sim. Desde criança, eu adorava cozinhar. Minha avó me ensinou tudo. Ela costumava dizer: comida boa não é só sobre sabor. É sobre fazer as pessoas se sentirem em casa. Harper sorriu, mas havia tristeza em seus olhos. Sempre sonhei em abrir meu próprio negócio. Um restaurante pequeno e aconchegante. Nada sofisticado, apenas autêntico. Então, por que você não tentou? Harper deu de ombros. A escola de culinária é cara, e quando você cresce sem muito dinheiro, os sonhos tendem a ficar em segundo plano. Você aceita qualquer emprego que encontrar e segue em frente. Andrew sentiu um aperto no peito. Essa mulher tinha tanto potencial, tanta paixão, e mesmo assim estava presa em um lugar que não a valorizava. Mas você ainda cozinha? Perguntou ele. Às vezes, em casa, faço as receitas da minha avó e experimento outras novas. Ela riu. Uma vez tentei fazer um soufflé e ele desmoronou como um prédio sendo demolido. Foi hilário. Aposto que ainda estava gostoso. Foi horrível. Harper riu. Mas mesmo assim eu comi. Desperdiçar comida é um pecado. Andrew sorriu, admirando seu espírito. Mesmo com tudo o que havia passado, Harper não havia perdido sua alegria. Ela falava dos seus sonhos com leveza, não com amargura. Você é incrível. Sabia disso? Disse ele sem pensar. Harper piscou, surpresa. E eu? Por quê? Porque você continua sorrindo mesmo quando as coisas ao seu redor estão difíceis. Isso é raro. Ela desviou o olhar, um pouco tímida. Ah, eu só finjo. Bem, no fundo, eu sou uma bagunça. Não acredito nisso. Você deveria. Sou como um daqueles pratos que parecem bonitos por fora, mas estão completamente queimados por dentro. André riu. Você tem uma analogia com comida para tudo, não é? É o meu superpoder. Eles voltaram ao trabalho, mas Andrew não conseguia parar de pensar naquela conversa. Harper tinha tanto talento inexplorado, um sonho trancado a 7 chaves, tudo porque nunca teve uma chance de verdade. Ele queria ajudar, mas sabia que não podia revelar quem realmente era, ainda não. Na manhã seguinte, o restaurante estava lotado. Um grande grupo de turistas ocupou 3 mesas no centro, e Harper estava se apressando para atender a todos. Andrew ajudou no que pôde, mas ainda assim era lento. Então Rick apareceu. Ele saiu da cozinha furioso e foi direto para Harper, que estava anotando um pedido. Harper, gritou ele, bem no meio da sala de jantar. Quantas vezes eu tenho que te dizer para conferir os pedidos antes de enviá-los? Harper se virou, confusa. Eu verifiquei, Rick. Todos os pedidos estão corretos. Não são. Ele acenou com um pedaço de papel. Eles pediram batatas fritas e você escreveu purê de batatas. Foi isso que eles pediram. Harper manteve a calma. Repetia a ordem para eles para ter certeza. Então, você está me chamando de mentiroso? Não, estou apenas dizendo que você é incompetente. Rick elevou ainda mais a voz, e todo o restaurante ficou em silêncio. Você sempre foi assim. Nem sei por que continuo te mantendo por perto. Harper respirou fundo, e seu rosto ficou vermelho. Andrew, que estava do outro lado da sala, sentiu a raiva crescer. Ele pousou a bandeja e deu um passo à frente, mas então lembrou-se de que não podia, ainda não. Rick continuou, implacável. Se você não consegue nem anotar um pedido direito, talvez devesse procurar outro emprego. Um em que ser engraçado seja o suficiente. Harper apertou o bloco de pedidos com tanta força que seus dedos ficaram brancos. Mas ela não disse uma palavra. Ela simplesmente se virou e entrou na cozinha. Andrew ficou paralisado, tremendo de raiva. Ele observou Rick voltar para seu escritório com um olhar presunçoso no rosto. Então, discretamente, Andrew tirou um pequeno caderno do bolso e escreveu: Rick Thompson, gerente tóxico. Humilhação pública, demissão imediata. Ele vinha fazendo isso há dias, anotando nomes, comportamentos, padrões, quem estava causando problemas, quem merecia ficar e quem precisava ir embora. Mas Harper merecia muito mais do que simplesmente ficar.
No final do turno, Andrew procurou por Harper, mas ela já tinha ido embora. Ele pegou suas coisas e foi até o vestiário buscar seu casaco. Foi então que ele ouviu um suspiro de frustração. Harper estava parada em frente ao seu armário, segurando uma folha de papel. Seu rosto empalideceu. Você está bem? Perguntou Andrew, aproximando-se. Ela ergueu o olhar, e ele viu as lágrimas se acumulando em seus olhos. É um aviso, disse ela, mostrando-lhe o papel. O Rick colocou no meu armário. Diz que meu desempenho tem sido abaixo do esperado e que, se eu cometer mais um erro, serei demitida. Andrew pegou o jornal e leu. Foi frio, formal e completamente injusto. Isso é ridículo. Você é o melhor funcionário daqui. Não importa. Harper balançou a cabeça e guardou o jornal de volta no armário. Rick quer que eu saia daqui. Sempre quis. Eu só, não sei se ainda vale a pena lutar. Não desista. Andrew segurou delicadamente o braço dela. Por favor. Harper olhou para ele, confusa. Por que você se importa tanto? Ele hesitou. Ele queria lhe contar a verdade, que ele era o dono, que podia demitir Rick na hora e que podia dar a ela o crédito que ela realmente merecia. Mas ele não conseguiu. Ainda não, porque você não merece ser tratada dessa forma, disse ele simplesmente. Ela esboçou um sorriso pequeno e triste. Obrigado, Jack, mas às vezes eu só queria que as coisas fossem diferentes. Ela pegou a bolsa e saiu, deixando Andrew sozinho no vestiário. Ele olhou para o armário dela, para a carta de advertência falsa, e sentiu sua determinação se fortalecer. Rick havia ultrapassado um limite, e Andrew Hoffman estava prestes a traçar um novo. Naquela noite, Andrew não conseguia parar de pensar em Harper, naquela carta injusta, no jeito como ela saiu do restaurante com um semblante tão derrotado, na sensação de impotência por não conseguir lhe dizer quem ele realmente era. Na manhã seguinte, ele chegou a Magnolia Beastro determinado a fazer algo, qualquer coisa. Harper já estava lá, amarrando o avental com movimentos rígidos e automáticos. Seu sorriso habitual havia desaparecido, substituído por uma expressão cansada. Bom dia, disse Andrew, aproximando-se dela. Bom dia, Jack, respondeu ela, sem levantar os olhos. Você está bem? Maravilhoso. Acordei. Estou respirando. Estou vivo. Dia produtivo. Ele sorriu com a resposta sarcástica, mas sabia que ela estava apenas escondendo o que realmente sentia. O turno foi longo e tenso. Harper agia no piloto automático, evitando conversas. Rick rondava o restaurante como um abutre, à espreita de qualquer deslize. Quando o turno finalmente terminou, Andrew esperou por Harper perto dos armários. Ela entrou com a bolsa no ombro, pronta para sair. Harper, espere, ele gritou. Ela se virou. O que é? Quer tomar um café? Quero dizer, café de verdade, não essa água com gás que servem por aqui. Harper ergueu uma sobrancelha. Você está me convidando para sair? Estou te pedindo para não voltar para casa parecendo que alguém chutou seu cachorrinho, disse ele, sorrindo. Vamos, é por minha conta. Ela fez uma pausa e depois suspirou. Tudo bem, mas só porque você disse que ia pagar, e agora quero ver se você realmente tem dinheiro. Eles caminharam até um pequeno café a 2 quarteirões do restaurante. O lugar era aconchegante, com mesas de madeira e o aroma intenso de café fresco no ar. Harper pediu um cappuccino com chocolate extra, e Andrew pediu um café preto simples. Então, disse Harper, mexendo a espuma da sua bebida, qual é a sua? Meu quê? Sua história? Você aparece do nada e começa a trabalhar como garçom. É educado demais. Nunca reclamar. Ela inclinou a cabeça, observando. Você é misterioso demais para ser apenas um garçom. Andrew quase se engasgou com o café. Misterioso? You? Totalment. Tipo, você não parece ser o tipo de pessoa que precisa trabalhar na Magnolia. Você tem uma vibe diferente, sei lá. Diferente em que sentido? Como alguém que costumava ter uma vida mais confortável. Harper estreitou os olhos. Você está fugindo de alguma coisa? Andrew riu nervosamente. Não, nada disso. Eu só precisava de um emprego, e a Magnolia estava contratando.
Ela não pareceu convencida, mas deixou para lá. Tudo bem, Sr. Mistério, vou acreditar em você por enquanto. Obrigado pelo voto de confiança. Ambos riram, e a tensão finalmente começou a dissipar-se. Harper tomou um gole de seu cappuccino, fechou os olhos e o apreciou. Agora sim, isso é café de verdade, disse ela. Se a Magnolia servisse algo assim, talvez os clientes não reclamassem tanto. Você já pensou em sugerir isso ao Rick? Harper soltou uma risada amarga. Ah, claro. Porque o Rick é muito aberto a sugestões. Da última vez que alguém se manifestou, ele disse: eu não pago aos meus funcionários para pensarem. Andrew balançou a cabeça, atônito. Ele realmente disse isso? Palavra por palavra. Harper fez uma pausa. Bem, chega de falar de trabalho. Este momento era para ser de paz. Concordo. Andrew recostou-se na cadeira. Então me diga, se você pudesse fazer qualquer coisa agora, sem se preocupar com dinheiro ou responsabilidades, o que seria? Harper pensou por um instante, com o olhar perdido. Eu abriria meu próprio restaurante. Sério? Como seria? Pequeno, aconchegante, com comida caseira de verdade. Nada daqueles cardápios sofisticados ou pratos que ninguém consegue pronunciar. Ela sorriu, com um brilho nos olhos. E a decoração seria divertida. Placas engraçadas nas paredes, guardanapos com piadas, sabe? Um lugar onde as pessoas pudessem relaxar e se sentir em casa. Andrew escudo, fascinado. A paiseo da Harper era contagiante. E qual seria o nome? Perguntou ele. Ainda não decidi. Talvez Harper's Place ou algo parecido. Simples, direto ao ponto. Ela riu. Ou talvez a cozinha da vovó, em homenagem à minha avó. Ela me ensinou tudo. Eu comeria lá todos os dias. Você só está dizendo isso porque eu te dei um desconto no café. Não, estou dizendo isso porque você se importa com o que faz. Isso é raro. Harper desviou o olhar, um pouco tímida com o elogio. Não sei. É só um sonho bobo. Não é uma ideia boba, disse Andrew com firmeza. E você deveria ir atrás disso. Com que dinheiro, Jack? Ela suspirou. Sonhos são caros. Mal consigo pagar o aluguel. Ele queria dizer que poderia ajudá-la, que poderia financiar o restaurante inteiro se ela quisesse, mas não podia, ainda não. Então comece pequeno, sugeriu ele. Um food truck, talvez. Ou crie um blog de receitas. Algo para manter o sonho vivo. Harper sorriu. Você é realmente motivador. Sabia disso? Tipo aqueles posteres de siga seus sonhos que vendem em lojas de presentes. Considerarei isso um elogio. Não era para ser. Eles riram juntos, e Andrew sentiu algo quente no peito. Estar perto de Harper era fácil, natural. Ela tinha um jeito de tornar tudo mais leve. Mas falando sério, Jack, disse ela, suavizando o tom de voz. Obrigada por me trazer aqui, por me ouvir. Eu estava pensando em desistir hoje. E agora acho que vou ficar mais um pouco. Ela deu de ombros. Afinal, alguém tem que te ensinar a não derrubar pratos. Verdade. Eu estaria perdido sem você. Harper revirou os olhos, mas estava sorrindo. Eles permaneceram no café por mais uma hora, conversando sobre tudo e sobre nada. Andrew descobriu que Harper adorava filmes antigos, que ela tinha uma gata chamada Biscuit e que sua sobremesa favorita era torta de limão. Quando finalmente se levantaram para ir embora, Harper parecia mais leve, mais parecido com a pessoa que ele conhecera naquele primeiro dia. Obrigada novamente, disse ela enquanto caminhavam pela rua. Eu precisava disso. A qualquer hora. É só dizer. Ela parou num ponto de ônibus e se virou para ele. Você é estranho, Jack Price, mas daquele jeito bom de ser estranho. Considerarei isso um elogio. Desta vez, sim. Andrew sorriu e acenou quando o ônibus dela se aproximou. Harper entrou, mas pouco antes das portas se fecharem, ela gritou, Ei, Jack. O que? Não desista de mim também, tá bom? Ele sentiu uma pressão no peito. Nunca. O ônibus partiu e Andrew ficou ali parado, observando até que ele desaparecesse na esquina. No dia seguinte,
Harper chegou ao restaurante com uma energia diferente. Ela parecia mais determinada, menos sobrecarregada. Andrew percebeu isso imediatamente. Bom dia, disse ele. Você parece diferente. Dormi bem, respondeu ela, sorrindo. E tomei algumas decisões importantes. Que tipo de decisões? Antes que ela pudesse responder, seu telefone tocou. Harper olhou para a tela e o sorriso desapareceu. Com licença, disse ela, afastando-se. Andrew observou-a atender a chamada. Sua expressão mudou rapidamente. Preocupação, medo, tristeza. Quando desligou o telefone, Harper estava pálida. Está tudo bem? Perguntou Andrew, aproximando-se dela. É minha mãe, disse ela, com a voz trêmula. Ela teve um problema de saúde. Ela precisa de tratamento urgente. Ela está bem? Ela é, mas Harper esfregou o rosto. O tratamento é caro. Muito caro, e eu não tenho dinheiro suficiente. Andrew deu um passo à frente. Deixe-me ajudar. Não, Jé. Ela balançou a cabeça. Você já fez o suficiente. Isso é algo que eu preciso resolver. Mas vou dar um jeito. Harper respirou fundo, com a determinação de volta aos seus olhos. Sempre faço isso. Ela guardou o celular e voltou ao trabalho, mas Andrew percebeu a tensão em cada movimento que ela fazia. Ao final do turno, Harper desapareceu rapidamente. Andrew só descobriu mais tarde, por meio de outro funcionário, que ela havia se inscrito em um concurso de culinária com prêmio em dinheiro, e, mais importante, que ela não queria que ninguém soubesse. No dia seguinte, Andrew chegou cedo ao Magnolia Bistro. O restaurante ainda estava fechado, mas ele tinha uma chave extra que David conseguirá para ajudar a manter o disfarce. Ele queria verificar algumas coisas na cozinha antes que o dia começasse. Foi então que ele ouviu um barulho vindo da parte de trás. Curioso, ele caminhou silenciosamente em direção à cozinha e encontrou Harper lá, usando um grande avental, com ingredientes espalhados pela bancada. Ela estava tão concentrada que nem sequer o notou. Começando cedo hoje? Perguntou Andrew. Harper deu um pulo, quase derrubando uma tigela. Nossa, você me assustou. Desculpe, ele sorriu, aproximando-se. O que você está fazendo? Harper hesitou, mordendo o lábio. Só estou praticando algumas receitas para o concurso. Seus olhos se arregalaram. Como você ficou sabendo do concurso? Ouvi alguns funcionários conversando ontem, mentiu Andrew. Não sabia que era um segredo. Ei! Harper suspirou. Eu não quero que o Rick descubra. Se ele souber, vai dar um jeito de me sabotar. Faz sentido. Andrew olhou para os ingredientes. Posso ajudar? Harper riu. Jack, você mal consegue carregar uma bandeja. Imagine então trabalhar num fogão. Ei, eu posso aprender. Além disso, você vai precisar de alguém para provar a comida, certo? Harper pensou por um instante e depois deu de ombros. Tudo bem, mas se você queimar minha panela, vai ter que comprar uma nova para mim. Negócio. Harper começou a explicar a receita. Um ensopado clássico do sul dos Estados Unidos com frango, legumes e temperos especiais. Andrew prestou atenção, mas assim que começou a ajudar, o caos se instalou. Jack, disse ela. 2 xícaras de caldo, não 2 colheres. Harper tentou não rir. Ah, é mesmo? Andrew olhou para o vaso. Achei que parecia pequeno demais. Porque é muito pouco. Ela pegou o copo medidor dele. Olha, deixa eu te mostrar de novo. Isso é um copo. Você enche até aqui. Viu? Entendi. 5 minutos depois, Andrew despejou um pacote inteiro de pimenta na panela. Jack, gritou Harper, tentando salvar o ensopado. Isto não é uma competição de comida apimentada. Desculpe, o pacote escorregou. Harper riu tanto que teve que se segurar no balcão. Você é um perigo na cozinha. Eu te disse que não era bom nisso. Dizer que não é bom é um eufemismo. Ela enxugou uma lágrima de tanto rir. Você é um desastre total. Mas, mesmo com todos os erros, Andrew não desistiu. Ele continuou ajudando, seguindo as instruções de Harper, e aos poucos começou a pegar o jeito, ou pelo menos tentou.
Quando o primeiro prato finalmente ficou pronto após 3 tentativas, Harper o provou com atenção. E então? Perguntou Andrew, ansioso. Não está ruim, disse ela, surpresa. Na verdade, está muito bom. Considerando que você quase destruiu minha cozinha, isso é um milagre. Viu? Eu disse que podia ajudar. Você ajudou a criar o caos. Isso não conta. Eles riram juntos, e Andrew percebeu como era fácil estar perto dela. Mesmo nos momentos mais simples, Harper tinha um jeito de fazer tudo parecer especial. Nos dias que se seguiram, a rotina se repetiu. Harper chegou cedo ao treino, e Andrew apareceu para ajudar, o que geralmente significava fazer bagunça e fazê-la rir. Certa manhã, ele derrubou uma panela inteira de molho no chão. Jack, gritou Harper, ainda rindo. Como você consegue ser tão desastrado? É um talento natural, disse ele, pegando um pano para limpar. Um talento que nunca vi antes, disse ela, ajoelhando-se para ajudar. Honestamente, você é como um furacão em forma humana. Obrigado. Aquilo não foi um elogio, mas o sorriso dela dizia o contrário. Em outra ocasião, Andrew misturou açúcar com sal e quase estragou uma sobremesa. Experimente isto, disse Harper, entregando-lhe uma colher. Ele experimentou e fez uma careta. Isto é interessante. Interessante? Harper também experimentou e imediatamente cuspiu. Isso é horrível. O que você colocou nisso? A cucar? Isso é sal, Jack. Ah. Ele olhou para o recipiente. Eles pareciam iguais. Harper balançou a cabeça, mas estava rindo. Você é impossível. Mas admita. Você está se divertindo. Sou sim, disse ela, sorrindo. Você é o meu desastre favorito. Andrew sentiu um calor reconfortante no peito ao ouvir aquelas palavras. Eles ficaram ali parados no meio da cozinha bagunçada, olhando um para o outro. O riso se dissipou, substituído por algo mais profundo. Harper deu um passo à frente sem sequer se dar conta. Jack. Ele não pensou. Ele simplesmente se inclinou e a beijou. Foi um beijo suave, quase hesitante, como se ele estivesse pedindo permissão. E Harper respondeu, envolvendo os braços em volta do pescoço dele e puxando-o para mais perto. O mundo ao redor deles desapareceu. Não havia mais cozinha, nem receitas, nada além dos dois. Quando finalmente se separaram, ambos estavam sem fôlego. Isso foi, começou Harper. Inesperado, concluiu Andrew. Eu ia dizer legal, mas inesperado também funciona. Ela sorriu, com as bochechas coradas. Andrew deu uma risadinha, encostando a testa na dela. Já faz dias que quero fazer isso. Realmente? E você não fez isso por quê? Porque eu estava muito ocupado deixando as coisas caírem. Harper caiu na gargalhada, apoiando a cabeça no ombro dele. Você é ridículo. Mas você gosta de mim. Infelizmente, sim. Eles ficaram assim por um instante, abraçados no meio da cozinha, até que o cronômetro de Harper tocou, lembrando-os de que o restaurante abriria em breve. Precisamos limpar isso antes que alguém entre, disse ela, olhando em volta para a bagunça. Certo, não queremos que Rick veja isso. Juntos, começaram a arrumar, trabalhando em sincronia. Havia uma nova leveza entre eles, uma conexão que não existia antes. Andrew sabia que estava entrando em território perigoso. A cada dia que passava, ficava mais difícil manter a verdade escondida. Mas quando ele olhou para Harper, quando viu o sorriso dela, tudo valeu a pena. Na manhã seguinte, Andrew estava arrumando as mesas quando a voz de Rick ecoou da cozinha. Harper, estou no meu escritório agora. Andrew parou o que estava fazendo, em silêncio, aproximou-se, preocupado. Através da porta entreaberta, ele conseguia ouvir a conversa. Então, é verdade. A voz de Rick estava carregada de raiva. Você vai participar de alguma competição culinária? Sim, respondeu Harper, com a voz firme. Mas isso não interfere no meu trabalho aqui. Não interfere. Rick soltou uma risada amarga. Você tem usado os ingredientes do meu restaurante para praticar. Isso é roubo, Wells. Não roubei nada. Comprei os ingredientes com meu próprio dinheiro. Mentiroso.
Eu vi o inventário. Está faltando carne, temperos, tudo o que você usa para o seu concursozinho. Andrew cerrou os punhos. Isso não era verdade. Ele tinha visto Harper comprar seus próprios ingredientes na loja. Isso não é verdade, Rick, disse Harper, mantendo a calma. E você sabe disso. O que eu sei, Rick se aproximou dela, é que você está me roubando. E se você não desistir desse concurso, eu vou denunciá-la. Posso garantir que você perca o emprego e nunca mais trabalhe em um restaurante em Charleston. Seguiu-se um silêncio tenso. Você não pode fazer isso, disse Harper, embora houvesse medo em sua voz. Eu posso e vou fazer isso, a menos que você desista agora mesmo. Andrew sentia uma raiva fervendo por dentro. Ele deu um passo à frente, pronto para entrar no escritório e revelar tudo. Mas ele parou. Se ele interviesse agora, perderia a chance de reunir provas contra Rick, e Harper descobriria que ele estava mentindo o tempo todo. Ele deu um passo para trás, com o coração pesado, e observou Harper sair do escritório com lágrimas nos olhos. Ela passou por ele sem dizer uma palavra, dirigindo-se diretamente à sala dos funcionários. Andrew ficou paralisado, sabendo que precisava fazer alguma coisa. Mas o quê? Andrew encontrou Harper na sala dos professores, sentada no banco com a cabeça entre as mãos. Ele caminhou lentamente até lá, sem saber o que dizer. Harper! Ela olhou para cima. Seus olhos estavam vermelhos, mas ela não estava chorando. Ela parecia mais zangada do que triste. Você ouviu? Perguntou ela. Sim, eu disse. Andrew sentou-se ao lado dela. E tudo é mentira. Tudo o que ele disse. Eu sei disso. E você sabe disso, suspirou Harper. Mas Rick não se importa com a verdade. Ele só quer que eu saia daqui. Deixe-me ajudar, disse Andrew gentilmente, tocando seu braço. Posso falar com ele, ou, não sei. Poderíamos reunir provas de que você comprou tudo sozinha. Harper balançou a cabeça negativamente. Não vai adiantar, Jack. Rick sempre dá um jeito de distorcer as coisas a seu favor. É assim que ele funciona. Então vamos passar por cima da cabeça dele. Vamos falar com o dono. Harper soltou uma risada amarga. Ninguém sabe quem é o dono. Ele nunca aparece. É como um fantasma rico que compra restaurantes e os deixa ruir. Andrew sentiu o peso das palavras dela. Era exatamente assim que Harper o via, como um fantasma ausente. E ela não estava errada. Tem que haver algo que eu possa fazer, insistiu ele. Harper se virou para encará-lo. Sabe do que eu realmente preciso, Jack? Não preciso de alguém tentando bancar o herói e resolver tudo. Preciso de honestidade. Preciso que as pessoas sejam quem dizem ser, e preciso de alguém do meu lado sem segundas intenções. As palavras dela atingiram Andrew como um soco no estômago. Honestidade, a única coisa que ele não lhe dava. Harper prosseguiu. Lidei com pessoas falsas a vida toda. Pessoas que fazem promessas e não as cumprem. Pessoas que fingem ser algo que não são. Ela fez uma pausa, respirando fundo. E estou cansado disso. André abriu a boca para falar, mas nada saiu. O que ele poderia dizer? Que era exatamente o tipo de pessoa que ela acabará de descrever. Que estava escondendo quem realmente era. Desculpe, disse Harper, passando as mãos pelo rosto. Não devia descontar em você. Nada disso é culpa sua. Não, você tem razão, disse Andrew, engolindo em seco. A honestidade importa. Harper esboçou um leve sorriso. Viu? É por isso que eu gosto de você. Você. Mas ele não fez isso. Na verdade, ele estava fazendo exatamente o oposto do que ela queria. Harper se levantou, ajeitando o avental. Bem, não adianta ficar aqui me lamentando. Tenho mesas para atender e contas para pagar. A vida não para só porque o chefe é um idiota. Vocês ainda vão prosseguir com o concurso? Perguntou Andrew. Sim, eu vou, respondeu ela, determinada. O Rick pode me ameaçar o quanto quiser, mas eu preciso desse dinheiro. Vou tomar cuidado. Vou guardar todos os recibos, e se ele tentar me incriminar, vou provar que ele está mentindo. E se não funcionar? Harper deu de ombros. Então vou procurar outro emprego. Não seria a primeira vez. Andrew admirava a coragem dela,
mas também sentia uma crescente frustração. Harper lutava sozinho contra um sistema injusto. E ele tinha o poder de mudar tudo com apenas um telefonema. Mas ele não podia, ainda não. Não sem perder a confiança dela. O resto do dia se arrastou. Andrew observava Harper trabalhar, notando como ela continuava sorrindo para os clientes mesmo carregando tanto peso nos ombros. Ela ria, fazia piadas, servia com gentileza, mas ele percebia a tensão por trás de cada movimento. Rick, por outro lado, passeava pelo restaurante com um sorriso de satisfação. Ele sabia que Harper estava numa situação vulnerável e estava aproveitando cada segundo disso. Quando o turno finalmente terminou, Andrew foi direto para casa, ou melhor, para a luxuosa cobertura que chamava de lar. O contraste entre aquele apartamento e o minúsculo estúdio que Jack Price supostamente alugava era impressionante. Ele jogou as chaves sobre a mesa e caminhou até a janela, contemplando as luzes da cidade. As palavras de Harper ecoavam em sua mente: eu não preciso de um herói. Eu só preciso de honestidade. Andrew pegou o telefone e discou o número de David. Sr. Hoffman, respondeu seu assistente. David, preciso que você cuide de uma coisa para mim. Silencio Cement. Claro. Do que você precisa? Andrei hesitou. O que ele estava prestes a fazer ia contra tudo o que Harper havia dito, mas ele não podia simplesmente ficar de braços cruzados e vê-la sofrer. Quero que você resolva uma situação no Magnolia Bistro, começou ele. Há uma funcionária chamada Harper Wells que está sendo falsamente acusada de usar suprimentos do restaurante. Preciso que você prove que ela pagou por tudo do próprio bolso. Entendido? Como você gostaria que eu fizesse isso? Converse com os fornecedores. Descubra o que o restaurante comprou nas últimas semanas e compare com o que Harper comprou por conta própria. Se necessário, pague aos fornecedores para que falem em nome dela. Houve uma pausa. Senhor, isso seria suborno. André terminou. Eu sei, mas é por um bom motivo. Se você tem certeza. Sou eu. Faça acontecer, David. E ninguém pode saber que fui eu. Entendido? Andrew desligou o telefone e voltou a olhar para a cidade. Ele estava ajudando Harper, sim, mas da maneira errada. Da maneira desonesta. Exatamente o tipo de coisa que ela detestava. Ele se deixou cair no sofá, passando as mãos pelos cabelos. Ele teve que lhe contar a verdade. Mas como? Como você explica que passou semanas mentindo, fingindo ser outra pessoa, entrando sorrateiramente na vida dela com uma identidade falsa? E se ela o odiasse por isso? Andrew pensou no beijo que haviam compartilhado, no jeito como Harper o olhou com confiança e carinho. Se ele contasse para ela agora, poderia perder tudo. Mas se não o fizesse, estaria vivendo uma mentira. Ele permaneceu ali a noite toda, dividido entre duas escolhas impossíveis. No dia seguinte, Andrew chegou ao restaurante tentando agir normalmente. Harper o cumprimentou com um sorriso cansado, mas genuíno. Bom dia, desastre ambulante. Bom dia. Ele sorriu de volta. Dormiu bem? Na verdade, não. Fiquei acordado pensando em como provar que Rick está mentindo. Ela baixou a voz. Mas acho que tenho um plano. Que tipo de plano? Antes que ela pudesse responder, Rick entrou na sala de jantar com uma expressão estranha no rosto. Ele encarou Andrew diretamente, com os olhos semicerrados. Jack Price, disse ele, aproximando-se. Posso falar com você em particular? O estômago de Andrew revirou. Claro. Eles entraram no escritório de Rick, e ele fechou a porta atrás deles. O gerente caminhou até sua mesa e pegou alguns papéis. Sabe, Jack, aconteceu uma coisa engraçada hoje de manhã. Rick começou a folhear os documentos. Liguei para um dos nossos fornecedores para confirmar um pedido e adivinhe? Ele me disse que alguém andou fazendo perguntas bem específicas sobre ingredientes e datas. Andrew manteve uma expressão neutra. E o que isso tem a ver comigo? Ainda não tenho certeza, disse Rick, inclinando-se sobre a mesa. Mas me pareceu estranho e me fez pensar. Quem é você, Jack Price, afinal? Eu sou apenas um garçom. Sério? Rick sorriu, mas não havia humor algum em seu sorriso. Por quê? Para mim, você não parece um garçom comum.
Você tem um certo ar. Educado demais, calmo demais. Parece alguém acostumado a dar ordens, não a recebê-las. Andrew sentiu seu coração acelerar. Você está imaginando coisas. Talvez, disse Rick, cruzando os braços. Ou talvez não. Então, acho que vou investigar um pouco sobre você, Jack. Descobrir quem você realmente é. E se eu descobrir que você está escondendo alguma coisa, bem, isso vai ser interessante. Andrew manteve o olhar fixo nele, sem demonstrar qualquer medo. Fique à vontade. Ah, claro que sim, disse Rick, sorrindo. Andrew saiu do escritório com o peso da ameaça de Rick pressionando seus ombros. Rick estava desconfiado, e se descobrisse a verdade antes que Andrew tivesse a chance de contar a Harper, tudo desmoronaria. 2 dias depois, Andrew acordou com o estômago embrulhado. Não por causa de Rick, mas sim por causa de Harper. Era o dia da competição culinária, e ele sabia o quanto aquilo significava para ela. Ele se vestiu de forma casual, calça jeans, camiseta lisa e boné, e saiu de casa cedo. O evento estava sendo realizado no Centro de Convenções de Charleston, um grande espaço para eventos no centro da cidade. Quando ele chegou, uma multidão já estava se formando. Andrew comprou um ingresso e se misturou à plateia, procurando um lugar onde pudesse assistir sem ser notado. Ele não queria que Harper ficasse nervosa se o visse. O salão foi preparado com estações de cozinha individuais, cada uma equipada com fogões, utensílios e ingredientes. Havia cerca de 15 competidores, cada um exibindo uma mistura de confiança e puro pânico. Então ele a viu. Harper estava na estação número 7, colocando um avental branco e conferindo seus ingredientes. Mesmo à distância, Andrew conseguia perceber a tensão em seus ombros. Senhoras e senhores, anunciou o apresentador, um homem alto de terno impecável. Bem-vindos à 10ª edição do concurso anual de culinária de Charleston. Hoje, nossos talentosos chefes amadores terão 2 horas para criar um prato que represente a essência do sul dos Estados Unidos. A plateia aplaudiu. Andrew acompanhou com palmas, os olhos fixos em Harper. E comete. A sala explodiu em atividade. Panelas tilintavam, facas cortavam, especiarias voavam. Andrew observava, fascinado, enquanto Harper se movia com concentração e rapidez. Ela parecia completamente à vontade, como se tivesse nascido para isso. Ao lado dele, uma mulher sussurrou para o marido: "Olha aquela na estação 7. Ela parece confiante." "Muito confiante", respondeu o marido. "Aposto que ela ganha." André sorriu. Eles não faziam a menor ideia. Com o passar do tempo, alguns concorrentes começaram a desmoronar. Um homem derramou uma panela inteira de molho. Uma mulher queimou o frango. Outro se esqueceu de ligar o forno. Mas Harper manteve o controle. Ela trabalhava com uma mistura de concentração e alegria. De vez em quando, ela contava uma piada para a pessoa ao lado ou dançava um pouco enquanto mexia algo no fogão. Era impossível não sorrir ao vê-la. Faltando 30 minutos para o fim, os juízes começaram a fazer suas rondas. Eram 3, um chefe renomado, um crítico gastronômico e um instrutor de uma escola de culinária. Quando chegaram à estação de Harper, ela os cumprimentou com um sorriso radiante. "Como vão as coisas por aqui?" perguntou o chefe. "Ótimo", respondeu Harper, temperando algo na panela. "Estou fazendo um ensopado especial. Chamo de Magnólia do Sul." "Magnólia", repetiu o crítico com interesse. "Há alguma história por trás disso?" "Sim, é uma homenagem ao lugar onde trabalho, o Magnolia Beastro", explicou Harper. "E também porque a magnólia representa dignidade e força, algo parecido com as pessoas que trabalham duro todos os dias e ainda encontram motivos para sorrir." Andrew sentiu um nó na garganta. Ela estava falando de si mesma. Os juízes pareceram impressionados e seguiram em frente. Quando o cronômetro finalmente disparou, todos os participantes se afastaram de seus postos. Harper enxugou as mãos no avental e olhou para o prato com orgulho. "Hora do julgamento", anunciou o apresentador. 1 a 1, os jurados provaram cada prato, tomando notas e fazendo comentários. Alguns receberam elogios, outros duras críticas. Ao chegarem à estação de Harper, Andrew prendeu a respiração. A chefe pegou uma colherada, provou e fechou os olhos. "Uau, isto é excepcional",
disse o crítico. O tempero está perfeitamente equilibrado. O instrutor de culinária assentiu com a cabeça. E há algo mais aqui. Não é apenas técnica. Este prato tem alma. Harper corou e sorriu. Obrigada. Minha avó costumava dizer: comida sem amor é só combustível. Então, eu me certifiquei de que havia muito amor naquela tigela. Os jurados riram, claramente encantados não só com a comida, mas também com a personalidade dela. Após terminarem de provar todos os pratos, os jurados se reuniram para deliberar. A tensão no ar era palpável. Andrew batucava nervosamente os dedos no joelho. Finalmente, o apresentador retornou ao palco segurando um envelope dourado. Senhoras e senhores, aqui estão os resultados. A multidão ficou em silêncio. Em terceiro lugar, ele abriu o envelope. James Mitchell com seu clássico frango frito. Aplausos. James caminhou até o palco para receber seu troféu e um cheque. Em segundo lugar, o apresentador fez uma pausa dramática. Harper Wells Com Sua's Southern Magnolia. Andrew saltou da cadeira, batendo palmas e vibrando de alegria. Algumas pessoas se viraram para olhá-lo, curiosas, mas ele não se importou. Harper caminhou até o palco com os olhos brilhando. Ela aceitou o troféu, uma colher de prata com seu nome gravado, e o cheque. Quando o apresentador pediu que ela dissesse algumas palavras, Harper se aproximou do microfone. Bem, eu não esperava ganhar nada. Então, isso já é incrível, começou ela, fazendo a plateia rir. Quero agradecer à minha avó, que me ensinou que cozinhar é fazer as pessoas felizes. E também quero agradecer a alguém especial que me ajudou a não desistir quando eu queria. Ela olhou para a plateia, procurando algo. Jack, se você estiver por aí, obrigado. Andrew sentiu os olhos arderem. E por último, continuou Harper, quero dizer o seguinte: não importa onde você esteja na vida agora. Se você tem um sonho, corra atrás dele, mesmo que seja pouco a pouco, porque cada passo conta. A plateia irrompeu em aplausos. Harper desceu do palco segurando seu troféu como se fosse a coisa mais preciosa do mundo. Andrew abriu caminho pela multidão, tentando chegar até ela. Quando ele finalmente a encontrou, Harper estava arrumando suas coisas. Harper! Ela se virou e o viu. O rosto dela se iluminou. Jack, você veio? Claro que sim. Ele a puxou para um abraço apertado. Você foi incrível. Mais do que incrível. Harper riu e retribuiu o abraço. Não acredito que ganhei. Segundo lugar. E o? Você deveria ter ido em primeiro lugar. Ah, pare com isso. O prato vencedor estava realmente muito bom. Ela deu um passo para trás, mostrando-lhe o cheque. Mas veja só. É o suficiente para o tratamento da minha mãe. Andrew sorriu, genuinamente feliz por ela. Eu sabia que você conseguiria. Harper olhou para ele, com a expressão suavizando-se. Você acreditou em mim quando nem eu mesma acreditava em mim. Porque eu te vejo, Harper, e você é extraordinária. Algo mudou no ar entre eles. Harper aproximou-se, colocando a mão delicadamente em seu rosto. Você também é incrível, Jack Price. E então ela o beijou. Dessa vez, não foi por surpresa ou impulso. Foi intencional, repleto de significado. Andrew a abraçou, esquecendo-se completamente de onde estavam. Quando se separaram, ambos sorriam como adolescentes. Então, começou Andrew, de repente nervoso. Eu queria te perguntar uma coisa. Vá em frente. Você quer dizer, você gostaria de? Ele respirou fundo. Harper Wells, você quer namorar comigo? Harper piscou, surpresa. Então ela caiu na gargalhada. Você está me convidando para sair no meio de uma competição culinária. É, Andrew riu também. Péssima hora. Momento perfeito. Ela o beijou novamente, rápido e docemente. Sim, 1000 vezes. Que? Andrew girou-a no ar, fazendo-a rir. Quando ele a colocou no chão, ambos estavam radiantes. Vamos lá, vamos comemorar, disse Harper, pegando seu troféu. Preciso de sorvete ou pizza, ou os dois. Ambos são perfeitos. Eles começaram a caminhar em direção à saída, de mãos dadas, quando uma voz os chamou por trás. Com licença,
Com licença. Andrew se virou e viu um homem de terno vindo em sua direção apressadamente, com uma câmera pendurada no pescoço, um jornalista. O coração de Andrew afundou. Desculpe incomodá-lo, disse o homem, ofegante. Mas eu o conheço. Você é Andrew Hoffman, o bilionário dono da Hoffman Foods. O mundo pareceu parar. Andrew sentiu Harper enrijecer ao seu lado. Lentamente, ela soltou a mão dele. Andrew começou, mas não sabia o que dizer. Espere, é você. O repórter parecia entusiasmado. Que surpresa te ver por aqui. Vocês estão procurando novos talentos para seus restaurantes? Posso fazer algumas perguntas? Andrew mal ouviu. Seus olhos estavam fixos em Harper. Ela olhava para ele com uma expressão que ele nunca tinha visto antes. Não era raiva. Foi pior, foi uma traição. Harper! Ele estendeu a mão para ela, mas ela recuou, abraçando o troféu contra o peito. Preciso ir. Harper, espere, deixe-me explicar. Não. Sua voz era calma, mas trêmula. Agora não. Ela virou as costas e caminhou rapidamente em direção à saída. Harper! Andrew deu um passo à frente, mas o repórter bloqueou seu caminho. Sr. Hoffman. Só uma foto rápida. Andrew ignorou completamente e correu atrás de Harper. Mas quando ele chegou à porta, ela já tinha ido embora, perdida na multidão. Ele ficou ali parado, congelado na calçada, com o coração despedaçado. Ela havia descoberto. E pelo jeito como ela o olhou, Andrew soube que havia perdido a única coisa que realmente importava. Na manhã seguinte, Andrew chegou ao Magnolia Bistro com um nó no estômago. Ele tentou ligar para Harper a noite toda, mas ela não atendeu. Ele enviou mensagens, ninguém respondeu. Agora, tudo o que ele podia fazer era esperar que ela aparecesse para trabalhar. Quando ele entrou na sala dos funcionários, Harper já estava lá, mas não estava se preparando para o seu turno. Ela estava esvaziando seu armário. Harper, disse Andrew, com a voz mais baixa do que pretendia. Ela ficou paralisada por um segundo, mas não se virou. Ela continuava colocando suas coisas em uma caixa de papelão. Por favor, Miss Cute. Ele deu um passo à frente. Eu posso explicar. Harper finalmente se virou, e a expressão em seu rosto fez Andrew parar abruptamente. Não houve lágrimas, apenas uma raiva fria e controlada. Explique, ela repetiu, com a voz áspera. Explicar o que exatamente? Que você mentiu para mim o tempo todo? Que você fingiu ser outra pessoa? Que você me fez de boba? Não foi bem assim, não foi? Harper soltou uma risada amarga. Então me diga, Andrew Hoffman, o que foi? Ouvir seu nome verdadeiro dos lábios dela, carregado de tanto veneno, doeu mais do que ele esperava. Eu não estava tentando te enganar, começou Andrew. Eu precisava entender o que estava acontecendo no restaurante. Os números não batiam. As pessoas estavam pedindo demissão, e eu não conseguia descobrir o que estava errado à distância. Então, você resolveu se fazer de pobre. Harper cruzou os braços. Resolvi me infiltrar como se fosse algum filme de espionagem. Não se tratava de brincar. Tratava-se de enxergar a verdade. A verdade? Harper deu um passo à frente. Você quer a verdade, Andrew? Você é um bilionário que teve tanto medo de sujar as mãos que preferiu mentir para todos aqui, inclusive para mim. Harper, por favor. Você sabia o quanto a honestidade significa para mim. Sua voz finalmente tremeu. Eu te contei coisas. Eu confiei em você. E você mentiu o tempo todo. Eu não menti sobre o que sinto, disse Andrew rapidamente. Tudo o que senti por você foi real. Como posso acreditar nisso? Harper olhou para ele, com tristeza por trás da raiva. Como posso confiar em qualquer coisa que você diga agora? André abriu a boca, mas nenhuma palavra saiu. Porque ela tinha razão. Ele havia quebrado a confiança dela da pior maneira possível. Harper fechou a caixa e a pegou. Eu desisto. O quê? Não. Não posso mais trabalhar aqui, disse ela, dirigindo-se à porta. Não quando o dono é alguém que me usou como uma experiência social. Eu não te usei, Harper. Spear. Mas ela não parou. Ela passou direto por ele e saiu da sala dos funcionários,
deixando Andrew sozinho com o peso esmagador da culpa no peito. A notícia da demissão de Harper espalhou-se pelo restaurante como fogo em palha seca. Andrew conseguia ouvir os sussurros e ver as trocas de olhares confusos. Rick, é claro, não desperdiçou a oportunidade. Sabe de uma coisa, disse ele em voz alta o suficiente para que todos ouvissem durante o turno da tarde. Eu sempre soube que a Harper era problemática. Agora descobrimos que ela estava roubando ingredientes para concursos. É por isso que ela pediu demissão antes que pudéssemos demiti-la. Andrew, que estava do outro lado da sala de jantar, largou a bandeja que tinha nas mãos e caminhou diretamente em direção a Rick. Isso não é verdade, e você sabe disso. Rick deu um sorriso irônico. Ah, é mesmo? E como você sabe disso, Jack? Ou melhor, Sr. Hoffman? O quarto ficou completamente em silêncio. Andrew sentiu todos os olhares voltados para ele. Os funcionários ficaram olhando, com uma mistura de choque e confusão estampada no rosto. Rick continuou, claramente se divertindo. Isso mesmo, pessoal. Nosso amiguinho garçom atrapalhado aqui, na verdade, o dono deste lugar. Ele estava se escondendo disfarçado, nos espionando. Uma das garçonetes, Linda, sussurrou, isso é verdade. Andrew respondeu. É verdade. Eu sou Andrew Hoffman e sim, vim aqui disfarçado. Os murmúrios ficaram mais altos. Alguns funcionários pareceram ofendidos, outros apenas perplexos. Mas eu não estava brincando, disse Andrew com firmeza. Eu estava tentando descobrir por que este restaurante, que deveria estar prosperando, estava se deteriorando, e encontrei a resposta. Ele apontou diretamente para Rick. Ele é o motivo. Rick riu. Claro. A culpa é minha. Não do dono ausente que nunca aparece para ver como as coisas realmente funcionam. Você tem razão, admitiu Andrew. Eu deveria ter vindo antes, mas agora que estou aqui, vi tudo. Vi você humilhar funcionários, fazer acusações falsas e criar um ambiente tóxico. Provas? Desafiou Rick. Você tem alguma prova? Sim. Andrew tirou um pequeno caderno do bolso. 3 semanas de anotações, datas, horários, nomes das pessoas que você maltratou, testemunhas. Rick empalideceu ligeiramente, mas tentou manter a calma. Ninguém vai acreditar em você. Você é um mentiroso. Ele não é, disse uma voz calma. Todos se viraram. Era Helena, a cozinheira grávida, a mesma que Rick havia maltratado semanas atrás. Eu vi tudo o que ele disse e posso confirmar. Eu também, disse Linda. O Rick é horrível com todo mundo aqui. Outros funcionários começaram a participar, compartilhando suas próprias histórias. Rick olhou em volta, percebendo que estava perdendo o controle. Isso é ridículo. Ele disparou. Você não pode acreditar nisso. Esse impostor. O único impostor aqui é você, disse Andrew calmamente. Você fingiu ser um gerente competente quando, na verdade, estava destruindo este lugar por dentro. Rick olhou em volta, desesperado, e então fez a única coisa que sabia fazer, atacar. Quer a verdade? Gritou ele. Harper estava roubando. Ela confessou para mim. E esse bilionário aqui a protegeu por quê? Bem, você sabe por quê. Cuidado com o que você diz, advertiu Andrew, com a voz perigosamente baixa. Ela conseguiu chegar até ele. Ela seduziu o chefe para conseguir o que queria. Rick estava se descontrolando. E quando foi pega, ela fugiu. Andrew cerrou os punhos. Ele queria dar um soco no Rick. Ele queria gritar. Mas ele sabia que isso só pioraria as coisas. Em vez disso, ele respirou fundo. Amanhã de manhã, terei uma reunião com todos os funcionários. Apresentarei provas de tudo o que aconteceu aqui e tornarei público o tipo de gestão que todos vocês tiveram que suportar. Ele olhou Rick diretamente nos olhos. E você está demitido. Faça as malas. Você não pode me demitir. Eu sou proprietário. Eu posso. Andrew se virou para a equipe. Podem todos ir para casa mais cedo hoje. Pagamento integral. Conversaremos amanhã sobre o futuro deste lugar. Os funcionários hesitaram, mas depois começaram a sair lentamente. Rick estava parado no meio da sala de jantar, vermelho de raiva e humilhação. Você vai se arrepender disso,
Ele cuspiu as palavras. Vou contar para a cidade inteira o que você fez. Vou arruinar sua reputação. Faça o que quiser, disse Andrew, exausto. Primeiro, vou contar a verdade. Rick saiu furioso, batendo a porta atrás de si. Andrew estava sozinho no restaurante vazio, rodeado de mesas e cadeiras, sentindo todo o peso de tudo o que havia acontecido. Ele havia perdido Harper. Ele havia exposto sua mentira. Ele tinha feito uma grande confusão. Mas, pela primeira vez, ele estava pronto para enfrentar as consequências. Ele pegou o telefone e ligou para David. David, preciso que você organize uma coletiva de imprensa amanhã de manhã. Uma conferência de imprensa? David Parisu surpreso. Sobre o quê? Sobre tudo. Andrew olhou em volta do restaurante. Chegou a hora de dizer a verdade. Na manhã seguinte, Andrew acordou com o som do seu telefone tocando sem parar. Eram 6 horas da manhã. Ele respondeu com voz sonolenta. Sr. Hoffman, disse David, com a voz embargada pela agitação. O senhor viu as notícias? Que notícias? Andrew esfregou os olhos. A história vazou. Está por toda parte. Andrew saltou da cama e ligou a TV. O noticiário local mostrava uma foto dele, seu retrato oficial de terno ao lado de uma foto granulada que alguém havia tirado dele trabalhando na Magnolia Bistro. A manchete dizia: milionário se infiltra disfarçado em seu próprio restaurante. Oh, não, murmurou Andrew. O apresentador prosseguiu: Andrew Hoffman, bilionário e dono do Hoffman Foods Group, passou semanas disfarçado de garçom em um de seus próprios estabelecimentos. As reações são diversas. Alguns consideram a ideia genial. Outros dizem que foi manipuladora e desrespeitosa com os funcionários. O segmento apresentou entrevistas de rua. Uma mulher disse: acho isso incrível. Ele queria realmente entender o seu negócio. Um homem disse: é ridículo. Os funcionários devem ter se sentido vigiados. Andrew desligou a TV e ligou de volta para David. Como isso vazou? Ele vendeu a história para a mídia ontem à noite. Agora está dando entrevistas alegando que você criou um ambiente de trabalho tóxico e suspeito. Claro que era ele. Andrew apertou a ponte do nariz. A coletiva de imprensa ainda está de pé. Sim, senhor. Em 3 horas. Ótimo. E David, prepare os documentos de demissão do Rick. Quero tudo oficial. Sem brechas. Eles já terminaram. Andrew desligou o telefone e se arrumou. Dessa vez, nada de calça jeans e camiseta. Ele vestiu um terno impecável, gravata e sapatos engraxados. Se ele fosse enfrentar o escândalo, faria isso sendo ele mesmo. Quando ele chegou à Magnolia Bistro, os repórteres já o aguardavam do lado de fora. Os flashes das câmeras dispararam no instante em que ele saiu do carro. Sr. Hoffman, é verdade que o senhor trabalhou disfarçado. Por que você escondeu sua identidade? Os funcionários sabiam? Andrew não respondeu. Ele simplesmente caminhou com confiança até a entrada, ignorando as perguntas. David estava esperando lá dentro, acompanhado de um advogado. O Rick está no escritório, disse David. Ele se recusa a sair. Vamos cuidar disso agora. Os 3 se dirigiram para o escritório. Rick estava sentado na cadeira como se ainda fosse o dono do lugar, com os pés em cima da mesa. Ah, o grande bilionário chegou, disse Rick sarcasticamente. Veio me dar uma lição? Andrew entrou na sala e colocou uma pasta sobre a mesa. Vim para oficializar sua demissão. Você não pode me demitir sem justa causa. Eu tenho motivos. Andrew abriu a pasta, revelando documentos. 3 semanas de registros detalhados de sua má conduta, humilhação de funcionários, acusações falsas, criação de um ambiente de trabalho hostil, tudo documentado com datas e testemunhas. Rick empalideceu. Você estava me espionando. Eu estava observando, e você demonstrou exatamente o que eu suspeitava. Andrew empurrou os documentos para frente. Assine aqui. Você está demitido. E não, isso não é uma piada. Rick olhou para os documentos, depois para o advogado, em seguida, voltou a olhar para Andrew. Você não vai se safar dessa. Vou processar. Prossiga.
disse o advogado calmamente. Temos provas suficientes para entrar com uma ação judicial por assédio e criação de um ambiente de trabalho tóxico. Rick percebeu que estava encurralado. Com as mãos tremendo de raiva, ele pegou a caneta e assinou os papéis. Peça à segurança que o acompanhe até a saída, disse Andrew a David. 2 seguranças entraram e escoltaram Rick até a porta. Ele reclamava em voz alta, mas ninguém lhe dava atenção. Quando a porta se fechou, Andrew soltou o ar que estava prendendo. Um problema resolvido. Você ainda tem a coletiva de imprensa, lembrou David. Eu sei. Vamos lá. A conferência de imprensa foi realizada no salão principal do restaurante. Pelo menos 20 jornalistas estavam presentes, juntamente com câmeras de TV e fotógrafos. Andrew subiu numa pequena plataforma improvisada e ajustou o microfone. Bom dia. Obrigado por virem. Farei uma declaração e depois responderei às perguntas. Ele respirou fundo. Meu nome é Andrew Hoffman, e sim, passei as últimas semanas trabalhando disfarçado de garçom no meu próprio restaurante. Não foi uma decisão fácil, mas foi necessária. As câmeras disparavam rapidamente. Este restaurante estava em dificuldades. Os números não batiam. Os funcionários estavam saindo. E eu não conseguia entender o porquê apenas olhando os relatórios. Então, decidi verificar por mim mesmo. E o que encontrei foi uma gestão tóxica, um gerente abusivo e funcionários incríveis sendo impedidos de progredir. Ele fez uma pausa. Sim, eu menti sobre quem eu era, e entendo que alguns funcionários se sintam traídos, mas nunca tive a intenção de espionar ou punir ninguém. Eu queria entender, e agora que entendi, pretendo corrigir a situação. Um repórter levantou a mão. E quanto às acusações de que um de seus funcionários estava roubando? Completamente falso, respondeu Andrew firmemente. Essas acusações foram inventadas pelo ex-gerente Rick Thompson como retaliação. A funcionária em questão, Harper Wells, é talentosa, honesta e foi tratada injustamente. Estou trabalhando para limpar completamente o nome dela. Ela vai voltar a trabalhar aqui? André hesitou. Isso depende dela, mas a porta está aberta. Seguiram-se mais perguntas sobre a empresa, os outros restaurantes e o futuro do Magnolia. Andrew respondeu a todas as perguntas honestamente. Quando a conferência de imprensa finalmente terminou, ele estava exausto, mas sabia que tinha feito a coisa certa. No dia seguinte, Andrew estava em frente ao prédio de apartamentos de Harper. Ele tinha o endereço porque David o havia obtido dos registros de funcionários, algo que Andrew sabia ser um pouco invasivo, mas ele estava desesperado. Ele respirou fundo e tocou a campainha do apartamento 3B. Houve uma longa pausa. Então a voz de Harper soou pelo interfone. Quem é? Sou eu, Andrew. Outra pausa. O que você quer? Só 5 minutos, por favor. Se depois disso você ainda quiser que eu vá embora, eu irei. Outro silêncio. Então a porta se abriu com um zumbido. Andrew subiu as escadas até o 3º andar. Harper estava esperando na porta, de braços cruzados. Ela vestia calças jeans e uma camiseta simples, com o cabelo preso em um rabo de cavalo desarrumado. 5 minutos, disse ela, sem se mover da porta. Posso entrar? Não. Andrew suspirou. Tudo bem. Certo. Eu vim pedir desculpas, sinceramente, pela forma como as coisas aconteceram. Você já disse isso. Eu sei, mas quero que você entenda por que fiz isso. Andrew escolheu suas palavras com cuidado. Quando comprei a Magnolia, tudo o que vi foram números em uma planilha: lucro, prejuízo, eficiência. Mas os números não contam histórias. Eles não mostram pessoas sendo maltratadas ou talentos sendo desperdiçados. Harper não parava de olhar para ele, com uma expressão indecifrável. Então decidi ver com meus próprios olhos e encontrei você. Andrew aproximou-se um pouco mais. Você me mostrou que por trás de cada número existe uma pessoa real com sonhos, com lutas, com valor, e eu deveria ter lhe contado a verdade. Eu deveria ter confiado em você. Mas você não fez isso, disse Harper, com a voz calma, porém firme. Eu não confiei em você. E esse foi o meu erro, admitiu Andrew. Mas tudo o que eu senti por você foi real, Harper. Cada conversa, cada risada,
cada momento, eu não estava fingindo. Harper desviou o olhar. Como posso ter certeza disso? Você não pode, disse Andrew honestamente. Você só pode decidir se estiver disposto a me dar uma chance de provar isso. Houve um longo silêncio. Então Harper suspirou. Andrew, eu acredito que você sentiu algo real. Eu também senti. Mas isso não muda o fato de que você mentiu. E mentiras destroam a confiança. Eu sei. E sem confiança, não há como seguir em frente. Ela finalmente olhou para ele, com os olhos cheios de lágrimas. Preciso de tempo. Andrew sentiu o peito apertar, mas assentiu com a cabeça. Leve todo o tempo que precisar. E não se trata apenas de nós, acrescentou Harper. Trata-se de mim. Preciso descobrir quem eu sou fora daquele restaurante, fora de tudo isso. Entendeu? Andrew enfiou a mão no casaco e tirou um envelope. Mas antes de você ir, quero te dar isto. Harper pegou o envelope com cautela. Ela abriu e encontrou uma carta formal dentro. É uma oferta de emprego, explicou Andrew. Chef executivo no Magnolia Bistro. Salário competitivo, pacote completo de benefícios e total liberdade criativa para o cardápio. Harper leu a carta com os olhos arregalados. Andrew, você não precisa aceitar agora. Você nunca precisará aceitar, mas quero que saiba que a oferta é real, porque você a merece. Não por minha causa, mas porque você é incrivelmente talentoso. Harper dobrou a carta lentamente. Não sei o que dizer. Você não precisa dizer nada, disse Andrew, dando um passo para trás. Apenas pense nisso, está bem? Ela assentiu com a cabeça, segurando a carta junto ao peito. E Harper, disse Andrew antes de se virar. Sinto muito por tudo. Eu sei, disse ela suavemente. Andrew desceu os degraus, cada um mais pesado que o anterior. Ao chegar ao carro, ele olhou para cima e viu Harper ainda parada na porta, observando. Ele levantou a mão. Ela não acenou de volta. Ela simplesmente fechou a porta em silêncio. 2 dias depois, Andrew soube por David que Harper havia deixado a cidade. Ela tinha ido à cidade de sua mãe para ajudar no tratamento, usando o dinheiro do prêmio que ganhou na competição. Ela partiu sem olhar para trás, e Andrew ficou sozinho em Charleston, esperando por uma segunda chance que talvez nunca chegasse. As semanas seguintes foram as mais difíceis da vida de Andrew. Ele contratou um novo gerente para Magnolia Bistro, alguém experiente, justo e respeitoso. Ele aumentou os salários dos funcionários. Ele reformou a cozinha. Cardápio atualizado. Em teoria, tudo estava funcionando perfeitamente. Mas o restaurante havia perdido sua alma. Andrew sentia isso toda vez que entrava. Os funcionários foram educados, eficientes e profissionais. Mas a energia havia desaparecido. A faísca que Harper trazia estava faltando. Ninguém mais ria alto na cozinha. Ninguém fazia piadas com os clientes. Estava tudo certo, mas frio. Certa noite, Andrew estava sentado sozinho em uma mesa de canto, olhando para a sala de jantar vazia depois do fechamento. David aproximou-se com alguns relatórios. Os números estão melhorando, Sr. Hoffman, disse ele. A Magnolia finalmente voltou a dar lucro. Que bom, respondeu Andrew, sem rodeios. David hesitou. Você não parece feliz com isso. É que, Andrew, qual é a graça do sucesso se não há ninguém com quem compartilhá-lo? David não respondeu. Ele simplesmente colocou a mão no ombro do chefe e se afastou silenciosamente. Andrew passou as mãos pelo rosto. Ele ligou para Harper várias vezes nas primeiras semanas, mas ela nunca atendeu. Mensagens enviadas que não foram respondidas. Por fim, ele desistiu de tentar. Se ela precisasse de espaço, ele lhe daria, mesmo que isso o destruísse por dentro. Passaram-se 2 meses. Andrew aprendeu a conviver com o vazio. Ele se dedicou ao trabalho, expandindo os negócios e abrindo novos restaurantes. Mas sempre, havia um espaço em seu coração que pertencia a Harper. Então, numa tarde de terça-feira, tudo mudou. Andrew caminhava pelo centro de Charleston, distraído com o celular, quando sentiu um aroma familiar. Frango temperado, especiarias típicas do sul dos Estados Unidos, algo quente e reconfortante. Ele olhou para cima e paralisou.
Estacionado na esquina estava um food truck pintado de azul claro e branco. A placa no topo dizia, em letras alegres e coloridas, Coração de Harper. O coração de Andrew deu um salto. Havia uma fila de pelo menos 10 pessoas esperando para serem atendidas. E lá, junto à janela do caminhão, estava ela, Harper. Ela usava um avental vermelho, tinha o cabelo preso num coque desarrumado e sorria enquanto entregava um prato a um cliente. Mesmo à distância, Andrew percebeu que ela parecia feliz, verdadeiramente feliz. Ele se aproximou, permanecendo atrás de um grupo de pessoas para observar. O cardápio estava escrito em um quadro negro próximo. Desastre do dia, frango frito que quase não deu certo, mas acabou ficando perfeito. Sopa de reinício, porque todos merecem uma segunda chance. Torta da esperança, doce o suficiente para fazer você acreditar novamente. André sorriu. Era tão a cara da Harper. Próxima, chamou Harper, e uma mulher se apresentou. Quero o desastre do dia, disse o cliente, rindo. Esse nome é hilário. É baseado em experiência pessoal, respondeu Harper com um sorriso travesso. Uma vez tentei fazer frango frito e quase incendiei a cozinha, mas aprendi com meus erros, então agora está perfeito, ou quase. O cliente riu. Você é engraçado. É a primeira vez que vejo alguém vender comida com humor autodepreciativo. Essa é a minha estratégia de marketing, honestidade brutal com uma pitada de humor. Harper empacotou o pedido. Aqui está. Se não gostar, fique à vontade para reclamar. Adoro críticas construtivas, ou destrutivas, tanto faz. A mulher pegou a comida, ainda rindo, e foi embora. Andrew observou Harper atender mais 3 clientes, cada interação repleta de piadas e cordialidade. Ela transformou uma simples venda de alimentos em algo memorável. Finalmente, a fila diminuiu. Andrew respirou fundo e subiu. Quando ele chegou à janela, Harper estava de costas, organizando alguma coisa. Pode fazer o seu pedido, ela disse sem olhar. Só um desastre por dia, por favor, disse Andrew. Harper parou lentamente. Ela se virou. Seus olhares se encontraram. Por um longo momento, nenhum dos dois disse uma palavra. Olá, disse Andrew finalmente. Respondeu Harper suavemente. Então, você voltou. Voltei. Ela cruzou os braços, mas não havia raiva em sua expressão, apenas cautela. Já faz 2 semanas que voltei. Por que você não me contou? Harper deu de ombros. Imaginei que você estivesse ocupado sendo bilionário. Andrew deu um sorriso triste. Nunca estou ocupado demais para você. Ela desviou o olhar. Andrew, eu estou. Desculpe. Ele ergueu as mãos. Não estou aqui para pressioná-la. É só que, é bom vê-la. Harper o observou por um instante, depois suspirou. Então, você quer o desastre do dia ou não? O faço. Ela preparou a refeição em silêncio, embalou-a e entregou-a a ele. $10. Andrew pagou e levou a comida. Posso comer aqui? Harper apontou para uma pequena mesa de plástico ao lado do food truck. Vá em frente. Ele sentou-se e abriu a caixa. O frango estava perfeitamente dourado, crocante por fora e suculento por dentro. Havia purê de batatas, couve refogada e um molho com um aroma incrível. Andrew deu a primeira mordida e fechou os olhos. Foi incrível. E então? Harper apareceu na janela, fingindo não se importar. Vai reclamar ou elogiar? Harper, isto é extraordinário. Ela sorriu, tentando disfarçar seu orgulho. Obrigado. Sério, é melhor do que qualquer coisa que servimos no Magnolia. Não exagere. Não estou exagerando, disse Andrew, olhando para ela. Você é incrível, e esse food truck é incrível. Você está fazendo exatamente o que sempre sonhou. Harper encostou-se à janela. Sim, ainda não é um restaurante completo, mas é um começo. É mais do que um começo. É um sonho que se torna realidade. Eles ficaram em silêncio por um momento, apenas olhando um para o outro. Como está sua mãe? Perguntou Andrew. Melhor. Muito melhor. Harper sorriu sinceramente. O tratamento funcionou. Ela está se recuperando bem. Fico feliz em ouvir isso. Obrigada. Ela fez uma pausa. E você?
Como esta magnolia? Correr? Ganhar dinheiro? Andrew deu de ombros. Mas não é a mesma coisa sem você. Harper desviou o olhar. Andrew. Eu sei. Eu sei que você precisa de tempo. Ele terminou a refeição e se levantou. Eu só queria que você soubesse que te admiro por ter a coragem de recomeçar e perseguir seu sonho sozinha. Harper olhou para ele, surpresa. Você não precisava de mim. Você não precisava da minha ajuda nem do meu dinheiro. André sorriu. Você fez isso sozinho, e isso é incrível. Antes que Harper pudesse responder, um homem de meia idade se aproximou. Ele usava óculos e carregava um caderno. Com licença, disse ele. Você é Harper Wells. Harper piscou. Sim. Quem está perguntando? Thomas Green, crítico gastronômico da revista Charleston Food. Ele estendeu a mão. Acabei de experimentar a sua comida e devo dizer que é excepcional. Posso fazer algumas perguntas para um artigo? Os olhos de Harper se arregalaram.